Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre a guerra ao terror. Com a debandada dos Estados Unidos, do Afeganistão e todas as potenciais crises e conflitos que podem surgir agora naquela região, a gente achou que seria interessante fazer um vídeo hoje no canal a respeito de uma possível comparação que a gente possa fazer com o que a guerra ao terror representava 20 anos atrás e o que o Biden tentou fazer agora, de acordo com as declarações dele mesmo nesse processo de saída do Afeganistão. Vem com a gente nessa! Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu queria compartilhar com vocês a alegria que a gente está tendo aqui no canal de ter 1000 inscritos, né? Já um pouquinho mais de 1000 inscritos aqui. A gente conta com vocês para que a gente consiga chegar com os nossos debates e as nossas discussões cada vez mais longe e a gente fica muito feliz. A gente já está pensando em algumas novidades para o canal. Inclusive, se você tem alguma ideia de algum quadro, alguma questão, algum tipo de informação que você queira que a gente coloque aqui no canal, que tenha a ver com geopolítica, segurança internacional, relações internacionais, coloca aqui nos comentários para a gente ver e verificar a possibilidade da gente fazer também essas atividades. A gente está muito feliz. Vem algumas novidades já aí no canal, mas a gente queria ouvir também de vocês a respeito disso. Eu falo isso também porque muita gente veio me pedir um vídeo sobre o Afeganistão e tudo que está acontecendo por lá, né? E aí tem algumas coisas com relação a isso que eu acho importantes da gente falar. Em primeiro lugar, eu não sou especialista em Afeganistão, acho que há pessoas com muito mais expertise para falar sobre questões específicas que estão acontecendo lá naquela região. Não é um tema fácil, né, como nenhum tema que a gente vem abordando aqui é fácil, né, de explicar, porque também de compreender é muito difícil, né? Mas eu acho que também uma parte que a gente pensou aqui no canal é de usar esse fenômeno que ainda está em ocorrência, e por isso também a gente resolveu não fazer nenhum tipo de hot take, né, entre aspas, não fazer nenhum vídeo assim, né, na correria, porque a coisa ainda está evoluindo, a gente não sabe direito as coisas que vão acontecer, a cada dia a gente recebe cada vez outras informações, né, então a gente está num cenário muito diferente daquele que era o cenário de 2001, né, quando aconteceu e quando o Talibã entrou para o nosso inconsciente coletivo, né, depois da invasão ao Afeganistão, na caçada à Al-Qaeda feita pelos Estados Unidos. Então a gente pegou esse fenômeno, né, e falou, não, então vamos refletir um pouquinho melhor a respeito da guerra ao terror. Vamos ver alguns fenômenos que a gente pode entender e se, como alguns analistas disseram por aí, realmente essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão representa o fim dessa guerra ao terror, digamos assim, né? No que ela consiste e quais os fenômenos principais que a gente pode observar. Então, acho que em primeiro lugar é importante a gente entender que a guerra ao terror, né, o termo guerra ao terror, de uma forma ou de outra, advém de alguma. Eu estou até com a minha colinha aqui, que tem algumas informações importantes que eu não posso esquecer para falar para vocês, porque eu cheguei a dar muitos anos aulas sobre guerra ao terror, mas dentro de uma perspectiva mais sistêmica, mais do sistema internacional. O que representava uma guerra ao terror que surgia logo depois, né, anos depois, enfim, da estabilização do sistema internacional no pós-Guerra Fria. Né? A expansão do capitalismo ao redor do mundo, a criação de um mercado global, né? Digamos assim, o ajuste, né? E a adaptação de temporalidades do mundo todo de acordo com um funcionamento global do mercado. A guerra ao terror ela servia de uma forma ou de outra como uma continuidade, uma tentativa de manutenção da supremacia dos Estados Unidos. E tendencialmente é assim que a gente analisa esse fenômeno em relações internacionais, ou seja, a guerra ao terror enquanto fenômeno de política internacional. O que ela representou para a posição que os Estados Unidos ocupavam no sistema internacional e as consequências que dela advieram em razão de um fato importante que é o 11 de setembro. Mas como aqui no canal a gente gosta também de puxar mais para a parte, né, de análise a respeito de como que os estados funcionam, o que eles fazem, por que os governos escolhem alguns movimentos para fazer e o que isso tem a ver com geopolítica também, eu acho que é interessante a gente observar também a guerra ao terror dentro de um certo panorama, dentro de uma certa realidade que às vezes é abordada quando a gente fala de relações internacionais, mas que algumas vezes é também deixada um pouquinho de lado. Então,
esse termo, guerra ao terror, não deixa de ser uma estratégia estadunidense para justificar um fenômeno muito importante lá nos Estados Unidos. Porque vejam, quando acontece o 11 de setembro, a gente tem um fenômeno completamente novo. Os Estados Unidos foram pela primeira vez atacados dentro do seu território. E mais do que isso, esse ataque que aconteceu no continente, né, o último ataque que havia ocorrido contra o território dos Estados Unidos foi em Pearl Harbor, no meio da Segunda Guerra Mundial, né, o ataque japonês a Pearl Harbor, que inclusive incentivou os Estados Unidos a entrarem na guerra contra as potências do eixo. Mas de qualquer forma, Pearl Harbor era uma ilha no Pacífico, né? Não se havia atacado ainda o continente dos Estados Unidos, pelo menos desde a Guerra do Rei Jorge em 1812. Né? A guerra contra os britânicos, enfim, quando os britânicos tentaram invadir novamente os Estados Unidos a partir do Canadá, e houve essa divisão entre os lealistas, né? Os regalistas, digamos assim, aqueles que permaneceriam ao lado do rei, da coroa, que foram para o Canadá, e aqueles que de fato buscaram consolidar a independência no território dos Estados Unidos. E esse fenômeno é um fenômeno que traz uma dificuldade muito grande para o governo dos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque esse é um ataque que ocorre dentro do território dos Estados Unidos. E mais do que isso, é um ataque que é realizado não por um outro país ou por um conjunto de outras forças armadas constituídas. É um ataque que é realizado por um grupo um grupo paraestatal, né, um grupo que não faz parte de nenhum estado, que não é governo de nenhuma região do mundo, né, e que ataca os Estados Unidos usando mecanismos não bélicos. Por que esses dois fenômenos eles são muito importantes para a gente entender? Porque eles trazem uma alteração profunda e fundamental para a gente entender na função e prerrogativas da própria presidência dos Estados Unidos. Quando a gente observa a história dos Estados Unidos, né, como é que ela vai evoluindo ao longo do tempo, a gente percebe que as grandes mudanças pelas quais passa a sociedade americana podem ter sido, né, econômicas, sociais, com caráter de integração racial, inclusive, muito forte, e ainda os desafios que ficam para a sociedade norte-americana, mas esses movimentos, né, de alteração do funcionamento do país como um todo, geralmente acontecem em períodos de guerra. Né? E esse é um fenômeno importante, porque nos Estados Unidos a gente tem aquele modelo federalista em que a regulamentação, digamos assim, né, por parte de leis que regem o cotidiano das pessoas é de responsabilidade das agências legislativas estatais. Lá nos Estados Unidos, só para a gente recuperar, que é um elemento importante para a gente pensar, nos Estados Unidos nós temos mecanismos que aqui no Brasil só existem a nível federal, também em nível estadual. Então, os estados têm uma Câmara dos Deputados, como a gente tem aqui uma Assembleia dos Deputados Estaduais, só que eles também têm um Senado, né, uma Câmara Alta para passar as leis do estado. Ao mesmo tempo, eles têm uma corte estadual, coisa que aqui no Brasil a gente não tem. E por que esse fenômeno é um fenômeno importante para a gente entender? Porque o conceito de estadualidade lá nos Estados Unidos, não de estatalidade, mas de estadualidade, ele é muito importante. A ideia de que os estados são aqueles que regem o cotidiano das pessoas, as relações diretas, né, e que as comunidades desses estados são de uma forma ou de outra equivalentes à intenção geral da nação, é um fenômeno muito importante para a gente entender como que, ao longo da história dos Estados Unidos, os presidentes tiveram que, de uma forma ou de outra, para intervir em algum fenômeno do cotidiano, para intervir no funcionamento mesmo da sociedade dos Estados Unidos, reclamar poderes extraordinários, criar uma situação de emergência e urgência, como geralmente a gente estuda em segurança internacional, né? Criar um momento crítico, né? Para que a legislação dos Estados Unidos, do governo federal dos Estados Unidos, possa ser aplicado no território nacional como um todo. E esse fenômeno é um fenômeno muito importante. Né? Por quê? Porque a criação desse estado de guerra por parte do governo federal acaba fazendo com que os governos estaduais tenham que, de uma forma ou de outra, ceder poderes em razão dessa situação de ameaça ou dessa situação de risco que aparece, segundo decretos, né, comandos, a partir do governo central.
Isso vem já desde a fundação dos Estados Unidos, em que o papel do governo central foi constituído tendo em vista uma função puramente externa. Né? Tanto que a própria ideia lá no começo, né, quando estava se formando a ideia do presidencialismo americano, havia uma discussão a respeito do título que seria utilizado, né, reeleito presidente do Congresso, enfim, vários termos que foram surgindo porque a ideia era para os federalistas, né, quando da Constituição dos Estados Unidos, a ideia mesma era que o presidente da República fosse tão somente apenas aquele que fosse responsável do território nacional para fora, já que do território nacional para dentro seriam essas comunidades estaduais, seriam os estados, né, que conformam a federação, os responsáveis por legislar a respeito dessa questão. E apenas em situação de guerra é que o chefe supremo das Forças Armadas, né, poderia reclamar esse poder. Eu estou dando muita ênfase nisso porque provavelmente vocês vão ouvir isso de uma forma ou de outra nas discussões que são feitas sobre segurança internacional, quando a gente fala de aplicação do estado de exceção. E esse debate foi muito feito na Alemanha, mas também nos Estados Unidos, ou seja, a situação de emergência. Né? Vários estudiosos falam desse processo e da criação dessa ideia, né, de uma urgência, de uma emergência que permite suspender as regras normais, eliminar a ameaça e depois retornar de uma forma ou de outra com os direitos dados a essas pessoas. É por isso, né, dadas as comunidades estaduais, no caso dos Estados Unidos. E é por isso que essa restrição federalista da presidência dos Estados Unidos vai criar algumas condições em que, sempre que há uma incapacidade a nível estadual de resolver problemas, porque são problemas de caráter nacional, essa retórica da guerra ressurja. E essa retórica da guerra ela vai ressurgir também com relação à guerra ao terror. Então a gente tem, por exemplo, a própria Guerra Civil que aconteceu ali entre 1861 e 1865, que alterou a institucionalidade jurídica dos Estados Unidos. E vejam que há uma intromissão no cotidiano, na participação institucional, política e jurídica das pessoas com a eliminação da escravidão nos Estados do Sul. Né? Ou seja, isso não teve um caráter de melhoria da situação racial, mas teve um caráter de instituição de uma mesma regra jurídica apenas para todo o território nacional, que seria aquela justamente que permitiria que existisse uma norma, que é a abolição da escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Vocês percebem então que aqui a gente tem uma questão de normalização, né, de criação de um mesmo ambiente dentro do território dos Estados Unidos. De uma forma ou de outra, o New Deal do Franklin Roosevelt, logo depois da crise de 29, ali entre 1930 e 1937, assim como o programa dele da Segunda Guerra Mundial, chamado Quatro Liberdades, tentou alterar justamente a funcionalidade e o papel da presidência dos Estados Unidos, ou do governo federal, digamos assim, né, com as suas agências que circundam o presidente de uma forma ou de outra, ou a presidenta, né, de uma forma em que pese a gente ainda não tenha tido lá uma mulher presidenta, mas que permitiu ao governo federal eliminar de uma forma ou de outra o liberalismo clássico que vicejava naquela região, naquele período. Ou seja, naquele país, né, nos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a intervenção estatal na economia, ela foi pautada numa percepção de que a crise de 29 devastou a economia americana tal qual se fosse uma guerra. E o Roosevelt, ele falava muito isso, a convocação de exércitos de trabalhadores, né, de inserção das pessoas justamente como um exército de trabalhadores na economia e de uma forma ou de outra, incluindo os trabalhadores brancos, urbanos, à lógica econômica dos Estados Unidos. Né? Também depois, na década de 50 e década de 60, com o governo principalmente do Lyndon Johnson, a chamada Guerra à Pobreza, que previa de uma forma ou de outra o aumento dos investimentos federais em regiões transestaduais, e aí esse é um estudo muito legal que pode ser feito, fica a dica aqui inclusive, né? Porque para poder intervir na questão econômica, o que o governo federal dos Estados Unidos fez? Um planejamento regional dividindo a economia dos Estados Unidos em regiões transestaduais. Né? Ou seja, inclusive pegando estados e falando, ó, essa parcela pertence ao cinturão, digamos, né, ao cinturão automobilístico e essa parcela ao cinturão da produção de leite.
né, como aconteceu, por exemplo, com o estado de Illinois. E com essa divisão justamente colocada aí entre os estados, foi possível colocar investimento federal nas regiões e tentar resolver uma questão importante, né, da pobreza na costa leste, principalmente para tentar também incentivar trabalhadores rurais que estavam na costa leste, principalmente na região das montanhas dos Apalaches, né, indo em direção ao centro-oeste dos Estados Unidos, né, promovendo a imigração dessas pessoas para lá, para trabalharem nessas indústrias automobilísticas que estavam se formando ali naquela região, estão transformando, né, de trabalhadores rurais em trabalhadores urbanos, né, das indústrias naquela região central ali do Brasil, dos Estados Unidos, perdão. Também o Richard Nixon fez um processo de guerra, na verdade foram duas guerras internas que ele declarou, mas que foram de uma forma ou de outra alterando o papel da presidência dos Estados Unidos. Por um lado a guerra ao câncer e por outro a guerra às drogas, né? Também chamada de guerra ao crime. Na guerra ao câncer, o Richard Nixon criou um programa federal dos Estados Unidos de investimento para tentar diminuir o número de mortes causadas pelo câncer, já que naquele período da década de 70, o câncer era a principal causa de morte dos estadunidenses. Então, a única forma de agir com o território como um todo foi a partir de incentivos do governo federal, né? E aí a gente vê um jogo de escalas muito interessante, né, porque tratava-se de uma questão nacional. E já no caso da guerra às drogas ou a guerra ao crime, trata-se da campanha militar, econômica, jurídica para evitar a entrada de narcóticos nos Estados Unidos a partir de outros países. Nesse caso, o foco principal era, a partir de uma perspectiva punitivista, eliminar a circulação de drogas dentro do território dos Estados Unidos como um todo, e não só em um estado ou em uma cidade. Né? Punitivista por quê? Porque ele incentivava né, ele pautava, o Richard Nixon e também os outros presidentes que continuaram com essas políticas, pautavam essa guerra às drogas na erradicação das plantações, na interdição e no encarceramento das pessoas envolvidas. Né? O Ronald Reagan, além de continuar a guerra às drogas, também desenvolveu a sua própria guerra, digamos assim, guerra não guerra, que foi a Guerra nas Estrelas. Um programa desenvolvido para criar um sistema de satélites que fosse capaz de eliminar bombas nucleares por meio de armas a laser. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Porque parece uma coisa meio de ficção científica, e foi considerada na época como uma questão de ficção científica mesmo para os cientistas que estavam desenvolvendo esse programa. Eles falaram, em 1983, quando o projeto foi abandonado, que a tecnologia, apesar de existir e ser capaz de ser utilizada, ela só seria efetiva muitas décadas depois e com muito investimento de pesquisa, que não seria possível entregar ainda no governo do Ronald Reagan, que tentava colocar o máximo de dinheiro possível no desenvolvimento bélico para, digamos assim, afogar a União Soviética, né? Fazer com que a União Soviética, que tinha poucos esparsos recursos, né, fosse capaz de uma forma ou de outra de investir apenas na área militar e com isso enfrentar uma série de dificuldades, que foi um dos fenômenos que levaram à implosão da União Soviética. E também o George Bush pai teve a sua própria guerra, que foi a Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos tiveram uma vitória cachapante com relação ao regime do Saddam Hussein lá no Iraque, né, para instituir, de uma forma ou de outra, essa lógica econômica global de funcionamento de um mercado global internacional. Né? Nesse sentido, a Guerra do Golfo ela foi muito interessante porque ela foi uma guerra de sentido clássico. Só que, ao ser uma guerra de sentido clássico, ela demonstra o retorno, digamos assim, da participação estritamente militar dos Estados Unidos nos assuntos internacionais, já que eles já dominavam a parte econômica por meio dos mecanismos, né, enfim, de financiamento do próprio governo federal americano. Por que isso é muito importante? Porque vocês percebem que essa situação de colocar as coisas em termos de guerra é aquilo que pauta as grandes alterações do funcionamento do Estado norte-americano. E foi isso que aconteceu a partir do 11 de setembro. Vocês lembram que lá no comecinho do vídeo, há muito tempo atrás já, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Já estou aí com quase 20 minutos. Lá no comecinho eu falava que nunca os Estados Unidos tinham sido atacados dentro do seu território.
Então, nunca o governo federal teve que olhar para a esfera local, para a esfera da vida cotidiana, em busca de ameaças bélicas. E esse é o ponto, né? Essa talvez seja a diferença, por exemplo, a principal diferença entre duas agências de segurança lá nos Estados Unidos que não tem caráter militar, mas sim que tem caráter de inteligência, que é o FBI e a CIA, né? Qual que é a função dos dois? O FBI, né, o Escritório Federal de Investigações, ele é focado na investigação de crimes transestaduais, justamente aqueles crimes que ultrapassam o limite de jurisdição das polícias estaduais lá nos Estados Unidos, mas ocorrem dentro do território americano. Por outro lado, a CIA ela é responsável por desenvolver inteligência, né, e atuar em operações com relação a ameaças fora do território norte-americano, né? Ambas estão, claro, sob jurisdição do presidente dos Estados Unidos. Só que o FBI ele tem uma ação muito mais policial e investigativa, enquanto que a CIA tem um papel de produção de inteligência e de atuação, de operacionalização dessa inteligência produzida. Um elemento muito importante até para a gente entender a relação conturbada deles com relação ao Trump. O que acontece a partir do 11 de setembro? A partir dos ataques às Torres Gêmeas, a gente tem um fenômeno novo. Um fenômeno que não é um tipo de crime transestadual, mas que também não está acontecendo com relação a um governo de um país fora do território dos Estados Unidos. Então, o fenômeno do 11 de setembro traz para os Estados Unidos uma questão que em outros países já é um pouco mais consolidada, que é a possibilidade de existência de ameaças ao sistema político, econômico, social, enfim, a partir de dentro do território. Eu falo isso porque é muito interessante, né? O Stephen Graham, lá no livro dele sobre as cidades sitiadas, ele cita um fenômeno chamado o bumerangue de Foucault. Né? O que é esse bumerangue de Foucault? É o fenômeno de retorno para as metrópoles de práticas de controle da população utilizados nas colônias. Né? Então, por exemplo, as impressões digitais, né, o uso de digitais para controle populacional, ele primeiro foi utilizado na África, que era na parte da África que era colônia francesa, para depois ser utilizada na França e se espalhar pela Europa como método de identificação das pessoas. Da mesma forma, a gente pode lembrar que campos de concentração existiam no Brasil com relação aos campos da fome e também foram utilizados pela própria Alemanha na Namíbia, com relação, né, quando eles realizaram um genocídio antes da Segunda Guerra Mundial, que foi o genocídio dos Herero na Namíbia. Né? Então você tem aí esse mecanismo de utilizar uma lógica que estava em outros países, né, nas suas colônias, mas que isso retorna e é utilizado no território nacional depois de um tempo. Isso que o Stephen Graham chama de bumerangue de Foucault. Né, que o Michel Foucault ele vai analisar um pouco esse fenômeno em termos de segurança. Por que isso é importante com relação aos Estados Unidos? Porque o 11 de setembro cria lá pela primeira vez a ideia de que o governo federal também precisa investigar o território nacional em busca de ameaças internas à segurança do Estado como um todo. Vejam como isso, para nós, não é muito surpreendente, porque aqui no Brasil, por exemplo, nas ditaduras que nós tivemos, tanto no Brasil como em outros países da América do Sul, essa ideia de uma ameaça interna ou uma ameaça à ordem, uma ameaça à ordem pública, né, ao bem público, enfim, ela já está muito instituída. O nosso Estado olha para populações específicas, como populações periféricas, corpos negros, populações indígenas, como inimigos, né, comunistas. Então, assim, a gente já tem essa ideia do inimigo interno circulando por aqui já de algum tempo, que diz muito respeito à nossa própria Constituição. Enquanto país, um país autoritário, um país, né, que não respeita, que não garante direitos para a maioria da população, enfim. E isso não acontecia nos Estados Unidos. Isso não quer dizer que lá não houvesse práticas de segregação, não houvesse práticas de repressão. Mas isso significa que isso não estava institucionalizado. A entrada do governo nos assuntos cotidianos dos estados lá dos Estados Unidos, ele só poderia ocorrer, como eu apresentei com essas outras lógicas de guerra, em questões ou que fossem de caráter nacional, que representassem ameaças, como o caso da guerra ao câncer, um investimento em tecnologias, em pesquisa, que permitissem de uma forma ou de outra ter acesso a esse ao resultado que permitisse que
né, menos americanos morressem de câncer todos os anos, mas também, no caso do 11 de setembro, que houvessem potencialmente inimigos internos à ameaça e à estruturação dos Estados Unidos. E aqui é interessante porque, vejam, a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, investigaram, né, o FBI estava em cima de vários. A gente teve o processo do macartismo lá nos Estados Unidos, né, que fez uma perseguição aos comunistas. A gente teve também essa investigação do FBI, por exemplo, com relação às Panteras Negras, com relação ao próprio Martin Luther King, ao Malcolm X, enfim, a essas lideranças. Mas de uma forma ou de outra eles não eram considerados ameaças internas. Em que pese esse termo apareça geralmente nesses relatórios, eles não eram considerados ameaças à segurança nacional. Eles eram considerados agitadores, eles eram considerados potenciais ameaças de mobilização de massa, mas não necessariamente enquanto ameaça nacional. Essa ideia de ameaça nacional, né, da questão de vigilância de indivíduos em específico como ameaça nacional, só surge com 11 de setembro quando os Estados Unidos começam a pensar em termos territoriais também, internos à sua própria segurança. Porque é nesse período que vai surgir um conceito muito importante, que até não tem muita tradução para português, que é o conceito de Homeland Security. Né? Esse conceito de segurança pátria, digamos assim, que é como eu gosto de traduzir, né? Segurança territorial, talvez de uma forma ou de outra, traz essa ideia de que a presidência dos Estados Unidos agora precisaria atuar em termos de segurança, de forma bélica, não só no exterior, mas também no interior. Então é interessante a gente perceber que a discussão que está acontecendo hoje sobre o Afeganistão, se os Estados Unidos foram ou não foram capazes de construir uma institucionalidade estatal lá antes de sair, que a gente concorda, acho que não, né? Remete também àquilo que aconteceu nos Estados Unidos durante esses últimos 20 anos. Porque essa alteração do Estado, o aumento da jurisdição imperial dos Estados Unidos, de comando, controle e vigilância, não só ao redor do mundo, mas também com relação à sua própria população, é um fenômeno muito importante e que a gente tem que entender também como uma transformação da própria estrutura do Estado lá nos Estados Unidos. Né? Então eu trouxe aqui alguns trechos, né, para a gente analisar, tanto do discurso do George Bush, quando aconteceu o 11 de setembro, um discurso que ele fez no Senado, quanto aquela declaração que o Joe Biden fez, para a gente entender como que isso se relaciona a essas alterações do papel do Estado na sociedade hoje. E como que essa ideia de ameaça ela é mobilizada de uma maneira ou de outra por parte desses governos. Então lá, 20 anos atrás, o que o Bush disse, né, em algumas partes. Eu peguei alguns trechos, esse discurso é mais completo. Eu traduzi ele há muitos anos atrás, se alguém quiser, eu tenho tanto o original quanto a tradução que eu fiz. Mas ele puxa algumas questões muito importantes. Uma das questões é essa confusão a respeito do que é a Al-Qaeda, do que é esse grupo terrorista. E por que é importante que o governo dos Estados Unidos atue contra ele. O Bush diz lá numa altura do discurso que a Al-Qaeda é para o terror o que a máfia é para o crime. Mas o seu objetivo não é fazer o dinheiro, seu objetivo é reconstruir o mundo, e isso impondo as suas crenças radicais a pessoas de todos os lugares. Continua lá o Bush. Os terroristas praticam uma forma periférica do extremismo islâmico, que tem sido rejeitada por estudiosos muçulmanos, e a vasta maioria de clérigos muçulmanos também tem rejeitado essa interpretação. Um movimento periférico, diz o Bush, que perverte os ensinamentos pacíficos do Islã. Num outro trecho, ele fala o seguinte: os americanos estão perguntando como vamos lutar e ganhar essa guerra. Né, isso 20 anos atrás. Ele responde o seguinte: vamos direcionar todo e qualquer recurso sob nosso comando, todos os meios diplomáticos, quaisquer ferramentas de inteligência, todos os instrumentos de aplicação da lei e qualquer arma militar que for necessária para desfazer e derrotar essa rede global de terror. O Bush continua dizendo que a resposta que ele tomaria envolve muito mais do que a retaliação instantânea em ataques isolados. Os americanos, diz o Bush, não devem esperar apenas uma batalha, mas uma longa campanha, diferente de todas aquelas que eles já tinham visto. Ela pode incluir ataques dramáticos, visíveis na TV, e operações secretas, e secretas mesmo caso sejam bem-sucedidas. Diz o Bush que eles iriam tornar os terroristas sedentos por financiamento, fazê-los ficar um contra o outro, fazê-los sair de um lugar e ir para outros até que não haja mais refúgio e descanso para eles.
Ele diz lá, e nós vamos perseguir as nações que dão ajuda ou que sejam um porto seguro para o terrorismo. Qualquer nação na região, do mundo que seja, tem de fazer uma decisão, ele dizia lá naquele período. Ou estão conosco ou estão com os terroristas. Né? Então, acho que é um ponto importante a gente perceber, né, essa transformação do Estado. Essa mobilização de todos os recursos para um fim. Né, e a estruturação do Estado em torno de um tema e um tópico. Porque, queira ou não, isso é muito importante para a gente entender o que aconteceu no governo Obama, no governo Trump e agora no governo Biden, em que $1 trilhão depois gastos nessa intervenção do Afeganistão, as dificuldades que os Estados Unidos enfrentam hoje não permitem que, de uma forma ou de outra, ele haja com relação a esse tema e a essa intervenção no Afeganistão. E é por isso que o Biden, nessa primeira declaração que ele fez, né, ainda no domingo passado, ele dizia o seguinte: nós fomos para o Afeganistão quase 20 anos atrás com objetivos claros. Pegar aqueles que atacaram os Estados Unidos no 11 de setembro de 2001 e ter certeza que a Al-Qaeda não poderia usar o Afeganistão como uma base a partir da qual poder nos atacar novamente. O Biden diz o seguinte ainda: nosso único interesse nacional vital no Afeganistão permanece aquele que sempre se tornou: prevenir um ataque terrorista no solo americano. E uma outra parte que selecionei aqui, ele fala: hoje a ameaça terrorista teve uma metástase que se espalhou para muito além do Afeganistão. O Al-Shabaab na Somália, a Al-Qaeda na Península Arábica, e aqui ele está inserindo essa discussão no Iêmen, né? Al-Nusra na Síria, a tentativa do ISIS de criar um califado tanto na Síria como no Iraque e estabelecer afiliados em diferentes e múltiplos países da África e na Ásia. E ele fala: essas ameaças demandam a nossa atenção e nossos recursos. E aqui talvez esteja um trecho dessa afirmação do Biden que seja mais importante. Ele fala o seguinte: nós conduzimos missões efetivas de contra-terrorismo contra grupos terroristas em muitos países, mesmo naqueles em que nós não temos uma presença militar permanente. E, se necessário, os Estados Unidos farão o mesmo no Afeganistão. Nós desenvolvemos capacidades incríveis de contra-terrorismo que permitirão aos Estados Unidos ter os seus olhos firmemente captados em qualquer direção da qual venham ameaças aos Estados Unidos nessa região e agir de forma rápida e decisiva se for necessário. Esse ponto é um ponto importante porque o que o Biden está apontando aqui, na verdade, é uma reorganização. Vocês percebem que está muito diferente daquilo que o Bush disse mais cedo, que ele disse, né, mais cedo aqui no vídeo, sobre concentrar todos os aspectos e todas as questões na atenção de eliminar os terroristas. Né? O que ele está apontando aqui é que as preocupações elas continuam, mas elas não podem ficar focadas apenas em um lugar. Ele diz o seguinte: nossos competidores estratégicos, a China e a Rússia, não teriam nada mais, né, que eles gostariam mais do que os Estados Unidos continuasse a despejar bilhões de dólares em recursos e atenção em estabilizar de forma indefinida o Afeganistão até hoje. E ele fala: vou ser claro na minha resposta. Eu não vou repetir os erros que se tomou no passado. O erro de permanecer e lutar de forma indefinida um conflito que não é do interesse nacional dos Estados Unidos, de multiplicar os efeitos de uma guerra civil em outro país e de tentar reconstruir um país por meio de uma aplicação, né, do envio de tropas militares de maneira indefinida. Eu acho que esse é um aspecto importante para a gente pensar, porque a gente percebe que o que está acontecendo, na verdade, é uma reestruturação. E quando muitas pessoas falaram no fim da guerra ao terror, talvez elas estivessem certas. Né? E eu acho que eu concordo com essa análise a respeito do fim da guerra ao terror. Não que o terrorismo vai deixar de ser um dos pontos principais de argumentação
dos Estados Unidos. Mas havia uma questão importante para o Joe Biden a ser tomada, para que ele possa tomar essa questão da presidência focada nas questões climáticas, coisa que é a ênfase do governo dele, que vai demandar alterações de funcionamento no nível dos estados. Não poderia estar acontecendo ao mesmo tempo uma guerra contra o terrorismo lá no Afeganistão. Isso porque a proposta que ele traz é uma proposta de reordenamento do governo central que visa chegar até a escala do cotidiano das pessoas. Então, eu não sei, assim, eu não gosto de fazer futurologia, mas é possível que a gente passe a ver uma retórica, se não belicista, pelo menos uma retórica de urgência e emergência na questão climática por parte da presidência dos Estados Unidos, porque essa é a única forma legal possível lá para criar alterações, né, programas que atinjam o território como um todo. De uma forma ou de outra, trata-se de uma questão de segurança territorial, de Homeland Security, muito mais importante e relevante do que a questão do terrorismo hoje em dia para os Estados Unidos. Então, acho que vale a pena a gente pensar e questionar, né, o quanto que essa decisão de sair do Afeganistão tem a ver com essa alteração da preocupação e da estruturação do governo central dos Estados Unidos, saindo da era do terrorismo e entrando em direção à era das mudanças climáticas. Bom, pessoal, essa é uma breve interpretação, não tão breve assim, mas uma pequena interpretação possível, né, dessas questões. Se vocês têm alguma questão, alguma dúvida, coloquem aqui no nosso comentário, nos nossos comentários aqui. A gente está adorando receber o feedback. De novo, eu me sinto muito honrado da gente ter batido 1000 inscritos durante essa semana. E tem novidades vindo por aí, mas a gente conta também com as ideias de vocês. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.